meus literamores! Aqui é a professora Dani Barbosa e hoje nós vamos falar sobre Guimarães Rosa. Isso mesmo, então olha só, essa videoaula de hoje não é só para você que vai fazer a terceira etapa do PAS, não. Serve também para o Enem, porque o Guimarães Rosa é um dos escritores com maior incidência nas provas, Unicamp, FUVEST, também com leituras obrigatórias de Guimarães Rosa. Então, fiquem ligados, essa aula é muito importante e vamos juntos. Para que nós entendamos qualquer narrativa do Guimarães Rosa, porque ele não escreveu nenhum poema, embora toda a literatura do Guimarães Rosa seja poesia pura, né? A poesia na prosa, mas oficialmente ele não tem, assim, livros de poemas. Então, por isso nós falamos de narrativas. É interessante que vocês compreendam como é que ele vai conseguir transformar um tema que já estava aparentemente gasto na literatura, que é a questão do regionalismo, que nós já tínhamos visto ali trabalhado, né, de forma bem extensiva pelo Euclides da Cunha, depois pelos modernistas de 30, e aí ele vai se arriscar a falar novamente sobre regionalismo. Mas aí é que está a grande novidade. O Guimarães Rosa ele consegue transcender esse regionalismo, fazendo o que nós vamos chamar de transregionalismo ou suprarregionalismo. Mas antes disso, vamos entender aqui o que é o regionalismo. Já foi questão, inclusive, discursiva de vestibular da UNB, e a gente precisa entender com propriedade esse conceito de regionalismo. Então, literatura regionalista é aquela que vai mostrar o choque de exotismos, o choque de culturas entre um Brasil urbano e um Brasil do interior. Então, é muito comum nas literaturas regionalistas, desde o romantismo, porque o regionalismo começa lá no século XIX e vai sofrendo transformações ao longo da historiografia literária. Mas o regionalismo está lá no romantismo. É claro que, naquele período romântico, nós tínhamos a idealização do sertão como proposta da escola romântica. Mas lá já havia esses elementos de choque de exotismos. Então, é muito comum você ter, por exemplo, um narrador que vai estar em trânsito, ou seja, viajando, ou de trem, ou a cavalo, vai passar por uma determinada região e vai perceber que ela é diferente, que há um choque ali de culturas. Então, que a culinária é diferente, que o regionalismo, o modo de falar, as expressões regionais são diferentes, o modo de se vestir, isso é literatura regionalista. E cada escola literária vai trabalhá-lo à sua maneira. Então, vejam só, o Guimarães Rosa, ele vai buscar primeiramente a ideia do sertão, que não é o sertão dos romances de 30, então não é aquele sertão ligado ao ciclo nordestino, com seca, miséria, pobreza. Pelo contrário, ele vai falar sobre o sertão de Minas Gerais. Então, o primeiro sertão do Guimarães Rosa é um sertão que nós vamos chamar de sertão geográfico. Ou seja, norte de Minas, ele fala até um pouco do sul da Bahia, né? Sertão geográfico. O centro-oeste, né? Então, a literatura do Rosa chega a falar de Goiás, de Brasília, que ainda não era capital à época, mas é esse sertão, essa configuração geográfica de um sertão ligado a uma pecuária extensiva, né? Então, gado, buritis, que é uma metáfora muito constante em textos do Guimarães Rosa, e as veredas. Tanto é que o grande romance, né, e o único romance do Guimarães Rosa, na verdade, escrito em 1956, o Grande Sertão, Veredas, ele não precisou escrever mais nada, né? Depois de escrever o Grande Sertão, tudo bem. Já é um dos maiores, é considerado o maior livro, né, da literatura brasileira em caráter universalizante. Pois bem, lá nós temos essa ideia da vereda, tanto do ponto de vista geográfico, né, o que são as veredas? São os riozinhos, né? São regatozinhos, e próximo a veredas nós temos geralmente a presença de buritis. Por isso dessas imagens geográficas tão fortes nesse primeiro sertão aí do Rosa. Mas nós sabemos que ele foi o Guimarães Rosa, então ele não pode falar apenas de uma veredas, né, apenas das veredas físicas, não só dos buritis físicos, ele tem de trabalhar com outro tipo de interpretação, e vamos lá para esse outro tipo. Um segundo sertão muito presente no Guimarães Rosa é o sertão mítico.
o sertão dos causos, das histórias. Em um conto famoso do Guimarães Rosa, A Hora e Veja Augusto Matraga, nós temos lá uma fala do narrador que vai dizer assim, não são histórias com H, são histórias com E mesmo, mas são histórias que aconteceram. Ou seja, essas histórias com E do Guimarães Rosa são os causos que ele ouvia, dos sertanejos. Então, olha só que interessante, o Guimarães Rosa, ele viajava, ele exerceu a medicina por um determinado período, depois ele foi diplomata na Alemanha, inclusive há um vídeo dele incrível, uma entrevista do Guimarães Rosa para o Gunther Lorenz, que era um grande estudioso do Kafka, em que ele vai falar justamente sobre a escrita rosiana. Então vale a pena buscar aí também esse vídeo, a entrevista do Guimarães Rosa a Gunther Lorenz. E o que acontece? Quando ele exercia a medicina, gente, o Guimarães Rosa serve até de repertório de redação para vocês, para falar da importância da saúde da família e tudo mais, porque ele exerce uma medicina interventiva, ele viajava a cavalo, consultava as pessoas, depois ele, inclusive, trabalhou por um período no hospital de Barbacena, que outro dia a gente fala sobre essa história aí, tá? Mas depois é que ele vai ser diplomata na Alemanha. Então, enquanto ele exercia medicina, na verdade, quando ele era estudante ainda de medicina, ele já dominava uma série de idiomas. O Guimarães Rosa, gente, ele falava perfeitamente e entendia 9 idiomas. Ele conhecia 12, mas 9 ele escrevia, lia, enfim, perfeitamente. E quando ele era estudante de medicina, os colegas sempre o convidavam, porque os livros eram muito caros, vinham de fora, e vinham livros em alemão. E ele fazia essa tradução para os colegas. Então, daí você já vai perceber a inventividade, a genialidade desse escritor, para o processo que eu vou explicar daqui a pouco, que são os neologismos. Pois bem, voltando a essa parte em que ele viajava, ele sempre andava com uma caderneta, anotando tudo que ele ouvia dos vaqueiros, dos sertanejos, e da botânica, o nome de planta. Há uma novela que também está no mesmo livro do Recado do Morro, que nós vamos falar na próxima aula, no Urubuquaquá, no Pinhém, em que é uma novela chamada Cara de Bronze, em que o narrador ele viaja e ele vai catalogando o nome de plantas, de espécies, de árvores, porque é como se fosse o alter ego ali do próprio Guimarães Rosa. Nessas viagens também, ele andava junto com as tropas, com sertanejos, e ele vai conhecer um vaqueiro chamado Manuelzão. Tanto é que há a novela Manuelzão e Miguelim. Porque, primeiramente, o Guimarães Rosa escreve um livro chamado Corpo de Baile, e aí ele vai desmembrar Corpo de Baile em 3 obras. Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá, no Pinhém, que é onde está o Recado do Morro, que eu vou analisar com vocês, e Manuelzão e Miguelim. Então, Manuelzão, ele foi uma figura, gente, e impressionante, ele existiu mesmo, ele foi para o Jô Soares, deu entrevista, era um vaqueiro, barbão, barba branca, andava com a peixeira de lado, enfim. Então, esse universo, essa fala do sertanejo, vai ser importantíssima para a construção da literatura rosiana. Guardem isso. Tá? E, ao mesmo tempo, agora sim, por que ele vai fazer um transregionalismo? Que nós vamos chamar de sertão universal, sertão ontológico, que é o sertão de dentro da gente. Separem a palavra sertão. Sertão você. Então, esse terceiro sertão é que vai fazer com que o regionalismo do Rosa transcenda esse espaço geográfico aqui de Minas Gerais, transcenda apenas os causos e as histórias e consiga um caráter amplamente universalizante. Ou seja, tudo que o Rosa escreveu não precisa estar no sertão para aquilo acontecer. Pode acontecer com qualquer ser humano, em qualquer lugar, em qualquer época. Por isso, ele é considerado um escritor universal e ele consegue fazer o mesmo processo que o Machado de Assis. Só que o Machado de Assis nunca tocou em questões regionalistas. Machado analisava o ser humano, a burguesia, e já o Guimarães Rosa, ele tem essa diferença que é conseguir fazer filosofia em boca de jagunço, que é a coisa mais linda do mundo, que é o Grande Sertão Veredas. Tá? E aí ele vai analisando questões muito filosóficas,
O bem existe, o mal existe, Deus existe, o diabo existe. Em uma das entrevistas do Guimarães Rosa, para o crítico Haroldo de Campos, ele dizia assim, que a questão do homem, né, não é saber se Deus existe, que o grande dilema humano é saber se o diabo existe. Então, vocês vão ver que a presença, né, do diabo, ela é muito forte na literatura rosiana, que faz parte, de certa forma, de um sertão mítico também. Quantas vezes a gente já não ouviu causos aí a respeito de diabo e tudo mais. E ele vai transfigurar essa história do diabo e fazer o que ele chama de Fausto sertanejo, né? Ele vai criar a ideia aí no Grande Sertão Veredas do Mefistófeles do sertão, né? De um diabo sertanejo, lá no Grande Sertão Veredas. Inclusive, ele consegue escrever 33 nomes para o diabo, gente. Só o Guimarães Rosa mesmo, né? Daí a dificuldade de tradução da obra Grande Sertão Veredas. A galera vai tentar traduzir e não consegue, né? Não consegue essa amplitude aí de linguagem. Por quê? Porque o Guimarães Rosa ele vai revolucionar a linguagem literária brasileira. Como? Misturando, presta atenção, o erudito com o popular. O grande projeto modernista, que começa lá com Mário de Andrade e companhia, era justamente pensar como é que eu vou conciliar um Brasil das elites com o Brasil real. Ou o Brasil oficial com o Brasil real, como diria o Ariano Suassuna. Mário de Andrade, ele morre com essa preocupação de como fazer essa integração. Porque por mais que o modernismo de 22 tenha inovado em termos de abrasileiramento da língua, da literatura, valorização do folclore, percebam que o modernismo de 22 ainda está muito ligado a um eixo ali sudeste, né, São Paulo, Rio, em Minas, porque aí vai ter o Drummond também, que começa no modernismo de 22 depois, é que ele vai achar o seu jeito modernista de ser, né, já falei sobre ele também em outro vídeo. Mas, enfim, o Mário de Andrade, ele morreu com essa preocupação, porque o Mário ele foi um grande estudioso, o Mário de Andrade não foi só escritor, né? O Mário de Andrade foi folclorista, professor de música, e ele viaja o Brasil, vai para o norte, e ele percebe as discrepâncias. Inclusive, é um poema dele que já caiu até no Enem, né? Que ele fala, enquanto eu estou aqui na minha casa, na rua Lopes Chaves, ou seja, enquanto eu estou aqui no coração de São Paulo, vivendo a industrialização, há um homem no norte brasileiro como eu. Então, como que eu vou conciliar? Como que eu vou fazer essa integração? E o Guimarães Rosa consegue fazer o que o Mário de Andrade morreu pensando. Como que nós vamos fazer? Como que eu vou integrar erudito e popular? E aí o Guimarães Rosa nos dá a solução. Eu vou colocar esses dois brasileiros, esses dois Brasis para conversarem. O Brasil das elites, o Brasil letrado, com o Brasil do interior, dos rincões, dos sertões. E aí eu vou fazer essa ponte, essa comunicação e essa integração nacional. É por isso que o Rio São Francisco é uma metáfora muito presente nas obras do Guimarães Rosa. No Grande Sertão Veredas, sobremaneira, ali você tem a presença do Rio São Francisco. Ou seja, a ideia de integração. O que é o Grande Sertão? E o que são as veredas? O Grande Sertão é a linguagem oficial, que o Guimarães Rosa dominava muito bem. Ele era muito erudito. Não falei para vocês que ele estudou, que ele sabia 12 línguas e falava perfeitamente 9? Mas, ao mesmo tempo, ele não ouvia a fala local, a oralidade, os causos, o modo de dizer do sertanejo, que é o popular. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um caldeirão aí linguístico, né? O Guimarães Rosa é como se ele fosse uma ostra, né? Ele pega aquela palavra, introjeta e depois joga a pérola para a gente, né? Que é uma reinvenção de linguagem que nós vamos chamar de neologismos. Então, esses neologismos rosianos, constituídos a partir da mistura, né, de prefixos, sufixos de outras línguas, com palavras regionais, é que forma a grandiosidade aí da literatura do Rosa ao lado de um trabalho extremamente poético de linguagem, de uma sofisticação extrema de linguagem.
O Tom Jobim, ele dizia que tirava a música do Grande Sertão Veredas, e é verdade. É por isso que quando a gente lê Guimarães Rosa em voz alta, é muito mais fácil de entender, mais gostoso, e você percebe, inclusive, sons mesmo. Né? Você percebe movimentações, por exemplo, do barulho do carro de boi, você percebe luta de espada, luta, duelo, né, de facões, aquela coisa toda. Então, isso se deve ao trabalho poético dentro da prosa. Então, ele trabalha com muita sonância, com muita literação. Cada frase de cada narrativa do Guimarães Rosa é poesia pura. E aliado a essa análise universalizante, ontológica, filosófica do ser humano, que ele vai fazer ao longo o que nós chamamos de aforismos. Isso aqui também já caiu no Enem, viu? O que são esses aforismos? São máximas, são frases universais. São frases que nos fazem refletir sobre a vida. Então é por isso que o Guimarães Rosa é considerado aí o nosso grande escritor, porque ele consegue revolucionar esteticamente a linguagem, colocando esse projeto de nação, de fazer a conversa, o diálogo entre o Brasil do litoral, o Brasil das elites, ou o Brasil oficial, como diria o Suassuna, e esse Brasil real. Porque essa é a discussão que nós temos de trazer, inclusive, para o contemporâneo, né? De como fazer e manter esse diálogo. Porque para a gente falar em povo no Brasil, para nós falarmos em identidade, nós temos que conseguir fazer com que esses Brasis tão plurais se comuniquem. E nessa diversidade que nós possamos ver a beleza da diversidade, porque a diversidade é muito rica. E, infelizmente, alguns discursos aí são contrários à pluralidade. E aí o Guimarães Rosa, né, se entristece, esteja onde ele estiver. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. E aula que vem nós vamos falar sobre o recado do morro. Vocês vão perceber como vai acontecer essa movimentação de um sertão geográfico para um sertão universal, sobre a questão da viagem. A viagem é um tema muito recorrente em narrativas do Guimarães Rosa, porque a viagem ela é filosófica, não é só uma viagem territorial, é a viagem da vida do ser humano, é a travessia, que é o grande símbolo, é o símbolo máximo do Guimarães Rosa, que é quando você passa de um lugar para outro, não precisa ser necessariamente um lugar físico, mas em geral, na literatura do Rosa, ele marca esses lugares físicos, sim, porque quando você cruza de um lugar para outro, há mudanças. Você deixa um pouco de você naquele lugar, leva um pouco daquele lugar com você, e assim nós vamos nos formando. E essa questão da viagem, ela é muito presente nos grandes escritores, né? Nos clássicos aí, você pensa na Odisseia, né? A viagem do Ulisses, e toda vez que você viaja, tem transformação, tem metamorfoses aí, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um like no vídeo, sigam o canal, comentem e